Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império. Olá. E você está no Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana, ligado nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. A gente abre o Pod SP 24/7 de hoje mostrando como foi o encontro preparatório para a COP30, que debateu quais devem ser os temas sobre emergência climática no planeta que ganharão destaque durante a Conferência do Clima em Belém. Em mais uma rodada de encontros preparatórios para a COP30, Brasília debate durante 2 dias temas-chave para a Conferência do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro. A pré-COP30 reúne governos, negociadores do clima e representantes da sociedade civil para alinhar posições políticas e técnicas e facilitar acordos sobre os principais desafios da agenda climática global. Este encontro preparatório para a COP30 é uma oportunidade para que os 70 países presentes reflitam juntos sobre os 10 anos em vigor do Acordo de Paris, um marco na luta contra as mudanças climáticas, com o objetivo de limitar o aquecimento global. A reunião também tratará de temas como adaptação, transição energética e preservação da biodiversidade. Nessa pré-COP, apresentaremos o relatório global, conectando as recomendações do Balanço Ético Global a temas centrais da COP30: transição justa, adaptação climática, financiamento e meios de implementação, sinergias entre clima, biodiversidade e desertificação e cultura e ação climática. Senhoras e senhores, o Balanço Ético Global é, acima de tudo, um convite à esperança. Ele nos lembra que a ação climática só será eficaz se também for ética e que não haverá liderança global sem liderança moral. Que a COP30 possa se constituir como o grande mutirão da implementação dos acordos até aqui alcançados. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também participou da abertura do evento, lembrou dos 3 objetivos centrais da COP30 em Belém, propostos pelo governo brasileiro. E destacou a importância dos países priorizarem a entrega das contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos e metas no combate às mudanças do clima. Já o ministro da Fazenda falou sobre o apoio internacional que vem sendo estruturado para obter recursos da ordem de US$ 1,3 trilhão em financiamento de ações para países em desenvolvimento enfrentarem a mudança do clima. A gente fala agora sobre a preparação para a COP30 em Belém. Você vai ver que o governo quer o protagonismo dos povos originários na Convenção do Clima. Várias diretrizes a serem apresentadas na Conferência da ONU, todas alavancadas pela premissa de que a preservação do planeta e de seus habitantes passa pela demarcação dos biomas tropicais. Esse compromisso se baseia na constatação de que as florestas protegidas e preservadas capturam grandes quantidades dos gases de efeito estufa da atmosfera. A ministra Sônia Guajajara tem se dedicado a dar visibilidade às lutas dos povos indígenas no país e recebeu o apoio do presidente Lula, que incluiu um espaço sobre a sabedoria tradicional no desenho oficial da COP30. Então, nós teremos ali essa unidade, né, entre os movimentos, tendo esse espaço comum também para a gente trazer a importância desse segmento da sociedade que
que tanto protegem também, né, ali o meio ambiente e fazem toda já essa discussão de clima, e igualmente nós, povos indígenas, somos os mais impactados. Para garantir uma produção sustentável na Amazônia, a ministra vem exigindo que se cumpra o repasse dos investimentos internacionais. Ela pretende receber 20% dos recursos do Fundo Tropical das Florestas e de 2 bilhões de dólares do Fundo de Compromisso Climático. Tem que aportar mesmo, a maior parte dos recursos são os países ricos, os países desenvolvidos, que estão aí com uma dívida enorme e nem sempre cumprem aquilo que é anunciado ou que é prometido no âmbito das COPs, né? Se anuncia, mas nunca consegue se chegar, né, ao valor que foi anunciado. O destaque agora é o trabalho da Aliança Global contra a Fome e o trabalho dos países para diminuir a insegurança alimentar em todo o mundo. Roma, capital da Itália e também do combate à fome e à pobreza. É aqui que fica a sede da FAO, a agência da ONU criada em 1945 para erradicar a fome e promover a segurança alimentar e o desenvolvimento agrícola sustentável no mundo. A FAO é responsável por avaliar os indicadores que retiraram o Brasil agora em 2025, mais uma vez do mapa da fome. O mapa da fome é um indicador global da ONU que identifica países com insegurança alimentar crônica. Estar no mapa da fome significa que uma parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável. A saída do Brasil do mapa da fome é resultado de ações do governo brasileiro para aumentar a renda da população e o acesso à comida de qualidade. Sair do mapa da fome mostra o quão impactante é o resultado do trabalho do governo do Brasil. Em 2023 e 2024, conseguiu reduzir a desnutrição no nosso país para menos de 2,5% da população. A saída do Brasil do mapa da fome é resultado de decisões políticas do governo brasileiro, coordenada pelo presidente Lula, que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração do emprego e renda, a valorização do salário mínimo, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o sistema de alimentação saudável, o acesso à alimentação saudável. Se consolidando como uma figura-chave nas ações de combate à fome no mundo, o Brasil participa aqui em Roma das celebrações da Semana Mundial da Alimentação. Oportunidade ideal para fazer um balanço dos primeiros resultados da Aliança Global contra a Miséria e a Fome, iniciativa brasileira que está prestes a completar um ano. A Aliança Global contra a Fome, lançada no ano passado durante a reunião do G20, já conta com 200 instituições, sendo 103 países. Em Roma, além de participar do Fórum Mundial da Alimentação 2025, principal evento anual da FAO, o Brasil também co-preside a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que apoia planos de combate à desnutrição em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia. Um respiro para o bolso que reflete no prato do brasileiro. O preço dos alimentos registrou queda pelo 4º mês consecutivo. 3 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram queda nos preços. São os produtos que têm impacto direto na vida dos brasileiros: artigo de residência, alimentação, bebidas e comunicação. Pelo 4º mês consecutivo, o Grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda na média de preços, com recuo em setembro de 0,26%. No mês, a queda foi influenciada pela alimentação no domicílio, que recuou 0,41% na passagem de agosto para setembro. Um destaque aí para as quedas do tomate, com 11,52% de queda, da cebola, com menos 10,16%,
do alho com menos 8,70%, da batata inglesa com menos 8,55% e do arroz com menos 2,14%. No lado das altas, a maior variação no mês de setembro foi no setor de habitação. A energia elétrica, como nos meses anteriores, continua sendo o item que puxou os preços para cima. No lado das altas, as variações ficaram entre o 0,01% de transportes e o 2,97% de habitação. Com o fim da incorporação do bônus de Itaipu, acreditado nas faturas emitidas no mês de agosto, a energia elétrica residencial do Grupo Habitação subiu 10,31% em setembro, destacando-se como principal impacto individual no índice do mês com 0,41 ponto percentual. É importante destacar que em setembro estava em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, com a cobrança adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Ainda falando sobre alimentos, você vai ver que uma pesquisa feita em setembro apontou que o preço da cesta básica caiu em 22 das 27 capitais brasileiras. Ela é fruto de uma parceria entre a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Na passagem de agosto para setembro, Fortaleza, Palmas, Rio Branco e São Luís puxaram a fila das maiores quedas no valor da cesta básica. Tomate, arroz, café e batata foram os produtos que mais contribuíram para a redução no preço final. O tomate caiu em 26 capitais. Em Palmas, a variação negativa chegou a quase 50%. O arroz tipo agulhinha ficou mais barato em 25 capitais. O destaque foi para Natal. O café em pó teve queda em 14 capitais. O Rio de Janeiro liderou o ranking. A batata ficou mais barata em 10 capitais. Brasília teve redução maior do que 20%. Para a CONAB, o financiamento com juros reduzido, o incentivo à produção sustentável e a maior quantidade de alimentos produzidos explicam as quedas registradas no valor da cesta básica no país. Agora tem juro subsidiado quem optar em fazer um financiamento bancário para produzir alimentos para o nosso consumo interno, o juro é 3% ao ano. Se produzido de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. E o resultado é isto: mais produção, mais oferta de alimentos e o consumidor pagando um preço justo, um preço menor pelos alimentos em 22 das 27 capitais. Diminuição das queimadas no Brasil. Foi registrada a queda de mais de 60% no número de focos de incêndio em todo o país. De janeiro ao início de outubro deste ano, foram detectados quase 85 mil focos de incêndio na vegetação de todo o país, uma queda de 61% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegaram a quase 220 mil focos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os números estão abaixo da média histórica iniciada em 1998. O Pantanal teve o maior recuo, com redução de 96% no número de focos de queimadas, seguido pela Amazônia, com queda de 78%. Por outro lado, os biomas do Pampa e da Caatinga registraram aumento de 71% e 22%, respectivamente. O INPE monitora incêndios por meio de satélites, detectando focos de calor e queimadas em todo o Brasil. O sistema, conhecido como Programa Queimadas, fornece dados para a gestão ambiental e apoio a órgãos como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Além do clima mais ameno, nós também tivemos, em algumas regiões, as chuvas ficaram dentro da média, não tivemos grandes anomalias negativas de precipitação. Então, essa combinação de fatores associado ao aumento no monitoramento da fiscalização, proporcionou então essa redução no número de queimadas em relação ao ano passado. O ano de 2025 não foi influenciado por fenômenos como El Niño ou Laninha, que, combinados com a crise climática, aumentaram significativamente os focos de incêndio no ano passado. Mesmo assim, neste ano, o governo federal intensificou medidas preventivas para a preservação dos biomas.
Dentre as principais ações implementadas estão: contratação do maior contingente de brigadistas federais da história, formado por 4.385 profissionais, um aumento de 26% em relação ao ano de 2024. Aprovação de R$405 milhões do Fundo Amazônia para apoiar 9 estados da Amazônia Legal na prevenção e combate a incêndios florestais. Também foi sancionada uma lei que amplia a capacidade de respostas aos incêndios florestais e permite a transferência de recursos diretamente do Fundo Nacional do Meio Ambiente para estados e municípios, garantindo mais agilidade na contratação de brigadistas e reduzindo o intervalo de recontratação para 3 meses. Na Bahia, a chegada da montadora BYD vai gerar 20 mil empregos. A BYD investiu mais de 5 bilhões de reais no projeto Camaçari. Com investimentos de 5 bilhões e 500 milhões de reais, a montadora chinesa BYD abriu as portas da fábrica em Camaçari, na Bahia. A unidade ocupa 4 milhões e 600 mil metros quadrados e foi projetada para ser o maior complexo industrial da empresa fora da Ásia. A estrutura tem capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, híbridos ou totalmente elétricos, com possibilidade de dobrar a produção no futuro. Inicialmente, a fábrica vai empregar 2.000 pessoas. Quando todo o complexo estiver em operação, a estimativa é de que sejam gerados 20 mil empregos diretos e indiretos, incluindo funcionários, prestadores de serviços e fornecedores de autopeças. Durante a inauguração, foi apresentado o primeiro carro híbrido plug-in flex do mundo, projetado especialmente para o Brasil. O automóvel foi pensado por engenheiros brasileiros e chineses para funcionar em qualquer proporção de etanol e gasolina. O presidente e fundador da BYD destacou a cooperação sino-brasileira para a inovação e disse que a China está comprometida com a transição energética e o uso de combustíveis renováveis. Além de Camaçari, a BYD possui outras 2 unidades de produção no Brasil. Em Campinas, São Paulo, onde faz painéis solares e monta chassis de ônibus elétricos. E em Manaus, no Amazonas, onde faz baterias. Agora, os investimentos da empresa na produção de veículos integram um novo modelo de reindustrialização do Brasil, focado na tecnologia e na sustentabilidade. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a história de uma das obras de arte mais emblemáticas da Áustria, o quadro A Dama Dourada. Vai ver também o Museu da História da Arte de Viena. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente volta já. O Pod SP 24/7 está de volta para contar a história de uma das obras mais emblemáticas da Áustria, a Dama Dourada. Hoje, a obra símbolo do país é o Beijo, de Gustav Klimt. Vem com a gente conhecer o Museu de História da Arte de Viena em mais um trabalho do nosso programa de viagens Viaja Brasil. De um campo do exército do Império Romano a uma cidade que se tornou uma das mais bonitas da Europa. Estar em Viena, capital da Áustria, é mergulhar na cultura, seja na arte, na arquitetura ou na música. Essa arte já se vê nas construções, prédios baixos, assim como na antiga Paris, porém tudo aqui cuidadosamente construído para expressar a beleza das esculturas. Para onde você olha em Viena, há um monumento artisticamente expressivo e muito bem cuidado. Viena foi a capital do Sacro Império Romano Germânico entre 962 e 1806. Foi também a capital do Império Austro-Húngaro.
E por toda essa importância, os arquitetos da cidade austríaca trataram de construí-la principalmente no estilo barroco e depois classicista, período em que a cidade ficou conhecida como a gloriosa Viena. Viena é repleta de museus. Se há uma cidade no mundo onde preservar a cultura, a história e a memória, essa cidade é Viena. São mais de 100 museus e mais de uma centena de galerias, passando por quase todos os períodos da história da arte. Um dos principais é o Museu de História da Arte em Viena, também conhecido como Kunsthistorisches Museum, que foi um dos primeiros de arte decorativa no mundo. A arquitetura do local é incrível, no estilo renascentista. E as obras são encantadoras, desde as feitas por artistas famosos até as que são menos conhecidas. Você pode ter certeza que é um dos mais ricos de Viena e do mundo. O museu é repleto de artes do Egito, Grécia, Roma e todos os estilos que passaram pela transição da modernidade. O Museu de História da Arte de Viena é um dos primeiros e mais importantes da Europa e do mundo, tão importante quanto o Louvre de Paris. Foi inaugurado em 1891, mas sua história começa alguns séculos antes, com as coleções particulares dos nobres da Áustria. O Museu da História da Arte de Viena reúne obras do Renascimento ao Barroco. São pinturas que contam 300 anos de história. É o museu mais importante da Áustria. São cerca de 1.400 pinturas somente no acervo da Galeria de Quadros. Salas imensas. Esculturas grandiosas, pinturas de valor inestimável. São obras que contam 300 anos de história, do Renascimento ao Barroco. É possível apreciar quadros famosos de um dos mais importantes pintores austríacos, Peter Bruegel. As ruínas do Coliseu Romano serviram de inspiração para o velho, como era conhecido o pintor, para a obra A Torre de Babel. O quadro retrata a história do livro do Gênesis, onde os homens decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse o céu. O desejo, visto como orgulho humano de igualar-se a Deus, provocou o castigo com a chamada confusão de línguas, onde os homens não conseguiram se entender e assim jamais conseguiriam erguer a torre. Assim como esse, O Caminho do Calvário é outro quadro que marca o trabalho sobre religiosidade do pintor. Mais de 150 personagens integram a composição, quase todas vestidas com roupas contemporâneas do pintor para atualizar o drama cristão. Outro destaque na coleção são as obras de Peter Paul Rubens, um dos maiores representantes do barroco na Europa do século XVII. Com suas dramáticas pinturas em grande formato, Peter Paul Rubens influenciou como nenhum outro artista a arte barroca europeia. O quadro A Cabeça de Medusa traduz essa dramaticidade do pintor.
Alguns quadros de Peter Paul Rubens são exemplos das obras gigantescas e impressionantes do Museu de História da Arte de Viena. Muitas salas foram projetadas só para acomodar essas telas imensas. Fragilizado pela morte da esposa, Rubens pintou o Eremita e a Angélica do Sono. A segunda esposa de Rubens também foi retratada. Helena lembra a Vênus pudica que esconde a nudez com os braços. Na fase final da vida, Rubens pintou o seu autorretrato. Outra obra em destaque é a Arte da Pintura, de Johannes Vermeer. A figura do pintor holandês foi descrita muitas vezes como autorretrato, destacando os métodos de trabalho do autor da obra, como trabalhar sentado e com um cavalete retratando a musa da história. É a obra mais completa de Vermeer e a favorita do pintor, que nunca quis vendê-la, mesmo mergulhado em dívidas. Especula-se que essa foi também uma das obras favoritas de Hitler, que a comprou em um leilão em 1940. A pintura foi resgatada de uma mina de sal no fim da Segunda Guerra, onde foi preservada dos bombardeios com outras obras de arte. Nessa sequência de quadros do pintor espanhol Diego Velázquez, vemos o crescimento de Margarita Teresa, a figura central do famoso quadro do artista As Meninas. O quadro As Meninas está em exposição no Museu do Prado, em Madrid. O Museu de História da Arte de Viena é imenso. É preciso dias para conhecer toda a coleção. Pelos corredores ainda se vê obras de Caravaggio, Rafael, Luca Giordano, Arquimboldo e Tintoretto. Uma visita que o deixa impregnado com as riquezas artísticas de importantes pintores do século XV ao XIX. Um banho de cultura. Mas o pintor mais conhecido da Áustria atualmente é Gustav Klimt. Klimt é o autor do famoso quadro Dama Dourada, uma obra em óleo e ouro sobre tela que foi pintada em 1907. Retratou Adele Bloch-Bauer, filha de um banqueiro que pertencia à aristocracia de Viena. A obra praticamente representava a Áustria no mundo das artes. Mas uma disputa judicial envolvendo Maria Altmann, sobrinha e herdeira de Adele, ganhou o direito de ficar com o quadro em 2006. Perseguida pelo nazismo, Maria Altmann fugiu da Áustria durante a Segunda Guerra Mundial e só voltou ao país onde nasceu para lutar judicialmente pelo quadro. Vitoriosa no processo, ela não permitiu que a Dama Dourada ficasse na Áustria. Levou o maior símbolo da arte austríaca para Nova York. O quadro foi vendido por 138 milhões de dólares e está exposto na Galeria Neue. A história do quadro de Maria Altmann foi contada no filme A Dama Dourada, de 2015, que tem como protagonistas a atriz Ellen Mirren e os atores Ryan Reynolds e Daniel Bru. Painted by Gustav Klimt. It's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. And since then she's been hanging in the Belvedere Gallery in Vienna. And now you'd like to be reunited. Wouldn't that be lovely? And then there's justice. You really think a painting that ends up as a fridge magnet will ever leave Austria? Depois disso, outra obra de Klimt passou a ser o símbolo da Áustria. O quadro O Beijo, de 1908. Ele está exposto no Palácio Belvedere, em Viena. É
isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa no seu podcast preferido, sua plataforma de áudio, ou então vá lá no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Vá lá, se inscreva e assista nossos vídeos. Até mais. Até mais.